Fala galera, tudo bem? Graça e paz a todos, saudações em nome de Jesus. Eu sou o professor Marlon, professor de ensino religioso e tenho a honra de lecionar ali na Escola Batista de Itapevi. Esta videoaula é a videoaula para o 8º ano do Ensino Fundamental 2 desta escola, e mais precisamente para o 8º A, para a turma do 8º A, turma esta que eu tenho um carinho especial e deixo aqui um abraço, saudações em Cristo a todos, um abraço forte aos alunos e alunas do 8º A, tá bom? Vamos lá, gente? Hoje é a nossa aula de número 4 e a gente gira o tema hoje, eu vou explicar isso com calma. Aula de número 4 e vamos começar a pensar sobre o meio ambiente e a religião. Olha que coisa bacana. Meio ambiente e a religião, ok? Antes de começar a nossa aula, propriamente dita, 3 orientações, ok? Em primeiro lugar, os créditos desta aula, os créditos dos textos usados nesta aula estarão na descrição do vídeo aí embaixo e também no aplicativo Maestro que vocês usam para assistir o vídeo e os alunos do 8º A usam para assistir o vídeo e para fazer as atividades. Lá também vai estar vai estar descrito lá o crédito dos textos em aula. Isso é muito importante, tá bom? Segundo lugar, ó a mãozinha do professor. Quando você terminar de assistir o vídeo, corre lá para fazer as atividades do maestro, tá bom? Então assista o vídeo e depois faça as atividades que nós vamos corrigi-las. E terceiro lugar, ó, deixa o seu like no vídeo, dá essa moral pro professor aí, tá bom? Deixa o seu like aí no vídeo e se inscreve no nosso... Você não se inscreveu no nosso canal ainda? Pelo amor de Deus. Se inscreve no nosso canal, tá? Ativa o sininho aqui embaixo para quando nós tivermos novas aulas, nossas novas vídeos aulas, você receba aí a notificação em tempo real, ok? Dito isto, bora para nossa aula. Nós trabalhamos nessas videoaulas o tema liberdade. Nós trabalhamos bem o tema liberdade. Falamos sobre liberdade e responsabilidade, falamos sobre o bem e o mal e falamos sobre felicidade. Felicidade tratamos na última videoaula. Esta videoaula número 4, porém nós rodamos o tema. Nós falamos sobre liberdade na videoaula número 1, 2 e 3. Agora nós vamos trabalhar o meio ambiente. E na videoaula de número 1, hoje, vamos trabalhar o meio ambiente e a religião. Olha que legal, meio ambiente e a religião. Aí você já vai perguntar, fala assim, professor, o que meio ambiente tem a ver com religião? Isso daí não é aula de ciências? Também, claro, é ciências, claro, não estou dizendo que não, mas também está conectado ao nosso tema. E eu começo a nossa aula lendo alguns textos com vocês. Poderia ler vários textos. Em Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, nós vamos ler, ok? E nós poderíamos também ler textos que mostram essa relação do meio ambiente com a religião, lá em Salmos, né, em Eclesiastes, poderíamos ler também no Novo Testamento, mas esses textos já bastam aqui como introdução dessa primeira parte, tá bom? Diz assim Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Na verdade, eu acho que eu vou ler o capítulo todo, tá? Diz assim, ó, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento
e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu vou ler de novo, só um detalhe: quando fala o homem, é o macho, ok? E a fêmea vai aparecer no versículo 27. Ok? Também disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, ou o macho conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, o macho, e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Eu leio no capítulo 2, versículo 15 até o 20. Eu encerro a leitura nesses versículos. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, ao macho, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só.
far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, ao macho, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos, para o homem, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Até aqui, depois vai falar da criação da fêmea, mas esses versículos é o que me interessam nesse momento. Então você percebe, meus caros alunos do 8º A, que Deus criou o mundo. O meio ambiente é criado por Deus. A natureza, o ecossistema, os animais, toda a fauna e toda a flora, as leis da natureza, as leis físicas que regem a natureza, tudo isto foi criado por Deus. E diz o texto que Deus criou o macho e a fêmea, o homem e a mulher. E Deus criou o homem e a mulher não para que desfrutassem somente da natureza, do meio ambiente, mas que guardasse o meio ambiente, que cultivasse o meio ambiente, que preservasse o meio ambiente. A ideia de cultivar, de lavrar, é de trabalhar a terra, é de plantar, colher, cuidar, zelar pelo meio ambiente. Isso, meus caros, é um dos mandatos que Deus deu na criação. É esse mandato que nós chamamos em teologia bíblica de mandato cultural. Quer dizer, é uma ordem para que o homem e a mulher, o macho e a fêmea e toda a sua prole, que somos nós, inclusive, cuidássemos desse planeta, cuidássemos desta natureza linda que Deus criou e cuidássemos do meio ambiente. Legal, né? Legal. A Bíblia é fantástica. A Bíblia fala sobre isso com uma majestade. A Bíblia diz no Salmo que Deus reina sobre toda a natureza, sobre os mares, sobre as montanhas. Deus é o rei de tudo isso. Tudo é dele. O meio ambiente pertence a Deus. A natureza não é Deus. Deus não está na natureza. A natureza é criada por Deus. E nós temos que cuidar do meio ambiente. Então eu começo aqui com uma segunda parte da nossa aula, atitudes humanas com relação à natureza. Então a primeira atitude é a veneração. Seria uma atitude propriamente antes da Revolução Neolítica. O homem via a natureza como uma força incontrolável e temível. As forças da natureza eram vistas como divindades que podiam ser controladas com rituais religiosos ou mágicos. A submissão. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos passaram a depender da natureza. Se em um primeiro momento a atitude do homem, não é? Que por causa do pecado já estava longe de Deus e não o conhecia como Criador, mas a atitude do homem era venerar a natureza e as forças da natureza. Segundo lugar, com o desenvolvimento da agricultura, o homem passa a depender da natureza. Os ciclos anuais tornaram-se uma realidade a que eles não podem escapar. Aqueles que não se submetessem a essa realidade estariam sujeitos à morte, pois todos os homens passaram a depender dos caprichos da natureza. Algumas horas de tempestade, por exemplo, poderiam acabar com o trabalho de um ano inteiro. Então, essa submissão a esse temor e submissão às leis da natureza, propriamente dito, né? As forças da natureza. Obediência. Durante a Idade Média, vocês aprendem em história os períodos da Idade Média, Baixa Idade Média, Alta Idade Média, né? Ou ao contrário, a Alta Idade Média primeiro, depois Baixa Alta Idade Média, e enfim, o período ali de 1000 anos, mais ou menos, ali, entre a era cristã e o começo da Idade Moderna. Então, durante a Idade Média, o geocentrismo determinava a Terra como centro do universo. Olha que legal. Durante a Idade Média, a tese científica que nós tínhamos naquela época é que a Terra é o centro do universo.
Isso daí chama-se geocentrismo. A natureza e tudo que existia estava a serviço do homem, sua principal criatura e para quem tudo havia sido criado. Repare que a Idade Média está dentro de uma idade, de um período em que a teologia dominava, né, por causa da força da Igreja Católica. Então o dogma dominava a ciência. Então por isso que a explicação agora volta um pouco para o sentido religioso, até mesmo bíblico. Ok? Então a natureza estava a serviço do homem e tudo havia sido... o homem é criatura de Deus e o homem e toda a criação devem a Deus. Como a natureza estava a serviço do homem, o homem deveria submetê-la e não tinha para com ela nenhum respeito sagrado. Olha que interessante. Então, mesmo na Idade Média, com essa visão religiosa, mas o homem tinha um domínio sobre a natureza. Ele tinha uma obediência a Deus, mas não vinculava essa obediência a Deus ao cuidado com o que Deus criou. A partir da modernidade, então a modernidade já vai a partir do século XV, por aí. A partir da modernidade nos dias atuais, o relacionamento do ser humano com a natureza pode ser assim resumido. Então, descobrimento, em primeiro lugar, descobrimento. No Renascimento, século XV em diante, o homem toma consciência de sua autonomia e superioridade sobre a natureza. O mundo é algo que deve ser descoberto e conquistado. Por isso que é nessa época que nós temos as grandes descobertas, né, e as conquistas e as colônias, inclusive aqui no Brasil. Administração. Na Idade Moderna, a natureza não é mais um objeto de admiração, mas de interesse intelectual. Deus é visto como um relojoeiro divino, que depois de criar o mundo, deu cordas e cruzou os braços e foi contemplar o funcionamento de sua criação. Ao ser humano caberia, então, administrar este universo de acordo com as regras que Deus deveria, que ele, o homem, deveria desvendar. Essa é uma teologia chamada deísmo, que Deus criou o universo e não mais se relaciona com ele. Transformação. As inovações tecnológicas da idade contemporânea são o resultado do desenvolvimento incessante de novas técnicas. Os homens trocam a natureza pela fábrica, o campo pela cidade, a fé em Deus pela confiança na máquina. E o mundo é considerado uma mina ou um laboratório. Então essa é a idade contemporânea, vai do século XVIII, século XVII, XVIII em diante. Secularização. No mundo secularizado de hoje, aí já pega século XIX em diante, não há espaço para Deus na Terra. O homem deve dispor dos recursos e matérias-primas da natureza para o seu bem-estar. A exploração da natureza é o orgulho do homem. Produção e consumo condicionam o êxito do humano em sua existência no cosmos. Que triste isso. E ecologia. A natureza é a nossa casa. Aí eu estou falando mais precisamente do século XXI. O homem também é parte da natureza. A valorização da natureza se concretiza na ideia de conservação. É necessário defender a natureza das agressões que acabam com os recursos que tornam possível a vida na Terra. Então, essas são as atitudes que o homem pode ter com relação à natureza. Você vai encontrar, corre lá na atividade, depois da videoaula, você vai encontrar várias questões sobre esta segunda parte, ok? E eu vou para uma próxima parte nossa aqui, 4 problemas urgentes que nós enfrentamos na relação do homem com o meio ambiente, ou o meio ambiente com a religião. Então, primeiro, antes, né, de entrar no primeiro problema, é importante entender. A exploração dos recursos naturais chegou ao ponto do esgotamento. A humanidade tem hoje diante de si um problema que exige soluções imediatas, pois a sua própria sobrevivência no planeta pode estar comprometida. 4 são os aspectos principais desse problema, chamado problema ecológico. Primeiro, a poluição. O desenvolvimento industrial transformou o planeta em um depósito de resíduos. Todos sofremos as consequências dessa situação, ainda que nem todos sejamos igualmente culpados por ela. Quem mais consome é quem mais produz lixo. Um cidadão de um país desenvolvido é 1000 vezes mais poluidor do que um cidadão de um país não tão desenvolvido.
O esgotamento dos recursos. As reservas naturais são limitadas, sabemos disso. Os recursos naturais não suportam mais a exploração selvagem desenfreada. Alguns anos atrás, aqui em São Paulo, né, nós tivemos aí uma crise, né, com a falta de água, não é, e com o esgotamento dos recursos das represas que nós temos aqui de fornecimento de águas para São Paulo e a região, a Grande São Paulo. Não é? Eu creio que aqui na região aqui, não vou saber precisar se houve esse problema específico, né? Mas em São Paulo e na Grande São Paulo, eu sei que teve aí na represa Guarapiranga, por exemplo, ela ficou bem abaixo do nível aceitável, né? Então as reservas são limitadas, os recursos não suportam mais a exploração selvagem desenfreada. É necessário que tenhamos um desenvolvimento sustentável para evitar o saque intensivo da natureza. Além de tudo, os recursos estão mal distribuídos. Alguns países que têm um desenvolvimento maior, representam a quarta parte da humanidade e desfrutam de mais de 3/4 desses recursos. Que coisa! Terceiro problema ecológico, a corrida armamentista. Com o dinheiro que uma das grandes potências gasta em armamentos, em um dia seria possível alimentar 1 milhão de crianças em um ano. Muitos países considerados deficitários em bens de consumo básicos duplicaram sua capacidade militar em 6 anos. Que coisa, né? Como que o homem é um ser ruim. O homem é ruim, o homem é mau. Precisa de Deus. E o quarto problema ecológico é poluição e ambiente. As previsões de que o mundo teria uma superpopulação não se confirmaram. As taxas de aumento populacional têm diminuído em todo o mundo. A pressão sobre o meio ambiente por causas demográficas deve-se antes a fatores socioeconômicos do que ao crescimento populacional. É o que se verifica em lugares em que a população explora determinados recursos naturais por não ter alternativa de outras atividades. Diante desse quadro, governados e organizações não governamentais têm se empenhado em buscar soluções. Todas as discussões acenam para a necessidade de se adotar políticas de desenvolvimento sustentável. Isso significa que a produção de bens deve levar em conta a capacidade e as limitações dos recursos naturais. Ok? Então é para a gente pensar. Esses 4 problemas aí, poluição, esgotamento dos recursos naturais, corrida armamentista, população e ambiente. Eu devo ter falado poluição, é população e ambiente, o 4º problema ecológico. E é interessante como no texto que a gente leu, principalmente do capítulo 1 de Gênesis, lá no versículo 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus criou o mundo perfeito. Quem estragou o mundo foi o homem. Foi o homem e a mulher. Foi a criação. Foi os seres criados, não Deus. Ok? Então você tem atividades também com relação a esta parte sobre os 4 problemas ecológicos. Caminhando para uma parte final, não é, e de reflexão, o meio ambiente, ética e religião. Esse é um texto do Héctor Ricardo Reis. Você vai ter os créditos todos, o crédito do site dos textos na descrição, como eu já falei, tá? Ele diz assim, o Héctor Ricardo Reis diz assim: os desafios ambientais devem ser colocados no contexto de um esforço abrangente em que possam convergir os conhecimentos e as práticas baseados no domínio técnico da natureza com as vivências da filosofia, da religião, da arte e até do senso comum. A humanidade deve aprender a amar para poder desenvolver valores e práticas para uma ativa cooperação entre atores com interesse e visões diferentes e até contraditórias. Porém, o amor não depende de nenhuma ação ou decisão voluntária. De fato, nossa civilização encontra-se hoje num impasse, do qual não é possível prever quando, como e para onde será a sua saída. Pessoalmente,
Não acredito na capacidade de aprendizagem puramente intelectual dos seres humanos. De modo geral, as verdadeiras mudanças, as profundas, não as superficiais, derivam de uma experiência vital que compromete integralmente a existência humana. Mais que uma aprendizagem, nesses casos temos conversões. Para a humanidade, recuperar o caráter sagrado de todos os seres que habitam o planeta e o universo, devemos esperar uma conversão. E as conversões não se preparam, acontecem. Ó, interessante, interessante. Ok? E por último, plante o futuro. Um trecho do livro Para que Minha Vida se Transforme, de Maria Salete e Vilma Ruggeri. Diz assim, eu concluo com esse texto aqui. Um senhor, plante o futuro. Esse é o tema, plante o futuro. Um senhor já idoso amava muito as plantas. Todos os dias acordava bem cedo para cuidar de seu jardim. Fazia isso com tanto carinho e mantinha o jardim tão lindo que não havia quem não admirasse suas plantas e flores. Certo dia, resolveu plantar uma jabuticabeira. E é gostoso, viu? Jabuticaba é gostoso. Enquanto fazia o serviço com toda a dedicação, aproximou-se dele um jovem que lhe perguntou: que planta é essa que o senhor está cuidando? Acabo de plantar uma jabuticabeira, respondeu. E quanto tempo ela demora para dar fruto? Indagou o jovem. Mais ou menos uns 15 anos, respondeu o velho. E o senhor espera viver tanto tempo assim? Questionou o rapaz. Não, meu filho. Provavelmente não comerei de seu fruto. Então, qual a vantagem de plantar uma árvore se o senhor não comerá do seu fruto? O jovem, né? Claro. O velho, olhando serenamente nos olhos do rapaz, respondeu: nenhuma, meu filho, exceto a vantagem de saber que ninguém comeria jabuticaba se todos pensassem como você. Que legal, que legal. O rapaz, ouvindo aquilo, despediu-se do velho e saiu pensativo. Depois de caminhar um pouco, encontrou à sua frente uma árvore e parou para descansar em sua sombra. De repente olhou para cima e percebeu que se tratava de uma jabuticabeira carregada de frutos maduros. Pôde então saborear deliciosas jabuticabas. Ai, que gostoso, né? Enquanto comia, lembrou-se da conversa com o velho e refletiu: estou comendo essa jabuticaba porque alguém há 15 anos atrás plantou essa árvore. Também talvez essa pessoa não esteja mais viva, mas seus frutos estão. O importante é plantar e saber que um dia alguém será beneficiado. Que interessante esses dois textos. Um falando sobre a conversão necessária para que o homem encontre com o seu Deus, entenda as coisas do ponto de vista de Deus, da Bíblia Sagrada. E esse último texto, nós já estamos caminhando para o final, esse último texto falando sobre a necessidade de cuidarmos do nosso futuro, de plantarmos o nosso futuro. Se todos nós pensássemos como aquele jovem, não haveria jabuticabeira, não haveria fruto, flores, não haveria animais, não haveria natureza e, consequentemente, nem nós estaríamos mais aqui. Então, que a gente pense, o nosso relacionamento com as coisas criadas de Deus mostra o quanto amamos a Deus e a sua criação. Ok? Semana que vem, nós vamos continuar falando sobre meio ambiente, materialismo e consumismo. Imperdível, hein? Deixa o seu like, ok? Se inscreve no canal, clica no sininho aí, tá? E, corre lá para fazer as atividades agora, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Até a próxima aula, aula de número 5. Próxima aula de número 5, ok? Tchau, tchau, pessoal. Grande abraço a todos.